Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? É uma enorme alegria estar mais um dia aqui, podendo compartilhar o que eu sinto de Deus com o seu coração, e para mim é um grande privilégio de poder ser usada pelo Senhor. E você também pode. A palavra do Senhor diz que basta abrirmos a boca que Ele vai encher. Então basta nós nos dispormos, amém? E eu estou nesse cenário abençoado, Igreja Apostólica Fonte da Vida, em frente ao campo do Goiás, Goiânia, Goiás. E você é o nosso convidado, independente da sua religião, nós temos culto todos os dias, de segunda a segunda, das 7 às 10, ao meio-dia, às 3, às 6, às 8. Você está extremamente convidado e convocado, venha estar conosco, tá bom? E nós estamos aqui todos os domingos, das 9 às 10, o nosso discipulado. Nós estamos aqui em frente ao altar, eu e meu esposo, pastor Lauro, pastora Larissa. Será um enorme prazer te receber aqui, tá bom? E vai estar sempre entrando no meu vídeo Disque Oração. O que é isso? É um telefone que você pode ligar na nossa igreja, que funciona 24 horas se você estiver precisando de uma oração, amém? Antes de nós falarmos sobre o que Deus colocou e está queimando o meu coração hoje, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo do Senhor, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, seja o convidado especial. Fala conosco, nós repreendemos toda distração, Pai, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a Tua palavra, ser amarrado agora e repreendido. Traga os Seus filhos, Deus, que eles possam receber do Senhor, e que toda pessoa que está ouvindo agora, Deus, toda mente, todo coração, nós declaramos seja terra fértil, em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar quem está aqui comigo, e você fique ligadinho aí, que o tema de hoje é: nós somos pedras queimadas nas mãos do Senhor. Que é isso, pastora? Eu vou falar com você da história lá de Neemias, para te lembrar dessa história e mostrar a importância dessa história de você e de mim, nessa reconstrução do muro, como diz lá em Neemias, que é uma representação para os nossos dias de hoje. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Quem quiser me acompanhar, nós vamos ler o capítulo de Neemias 1 e 2. Mas antes disso, nós estamos agora, nesse momento, sexta e sábado, hoje é um domingo, no congresso diante do trono. Quem esteve aqui viu a bênção que foi maravilhoso, o céu literalmente desceu, e o que foi pregado é que nós possamos implantar a cultura do reino nessa terra. O que é isso? A cultura de Cristo, sermos verdadeiramente cristãos nessa terra e fazer a diferença, ser o sal que salga, a luz que expande por toda a terra, a candeia que não fica escondida, amém? Antes, a gente tem passado um momento muito crítico no nosso país, né? Mas Deus está nele, queridos. Sabe aquele verso que o povo fala aí, ditado popular, que os transtornos passam, mas os benefícios ficam? Deus está dando uma limpeza geral no nosso país, isso é fruto de muita oração, e nós continuamos orando para que Deus coloque a mão e que Ele possa fazer a limpeza que Ele precisa fazer na nossa nação, para que a nossa nação realmente tenha ordem e progresso, e que possa realmente experimentar, usufruir das promessas do Senhor, amém? E que tenha nosso Senhor como o único Senhor e Salvador, o único Rei. Eu queria falar com vocês, no meio do encontro, o Senhor queimou o meu coração antes de começarmos sobre Neemias, e tem muito a ver com a história de Neemias, e depois o nosso apóstolo veio ainda confirmar isso, que Deus queimou o meu coração. Eu falei, amém, por estarmos debaixo do manto apostólico, né? Que o Senhor fala assim para nós nesse momento, Isaías 41, 10, 13, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te digo, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Essa foi a palavra que eu senti Deus queimar para nós brasileiros nesse momento que nós estamos passando no nosso país. Greve aí dos caminhoneiros, está travando os aeroportos e está travando tudo, né? Porque o meio de transporte é o que faz
toda a economia do país girar. Não temas, Deus está no controle. Esse é um ano político. Nós falamos no último vídeo aí, corrupção não existiria sem o jeitinho brasileiro. Então Deus quer tratar as raízes do nosso país. Deus quer tratar, não só tirar os políticos. Não adianta tirar os políticos corruptos e a sociedade continuar corrupta. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, que é do berço, das raízes, dos valores morais. E é isso que nós vamos falar hoje lá em Neemias, por sermos pedras queimadas do Senhor, que vamos nos colocar na brecha para reconstruir todo o muro e não deixar brecha nas mãos do inimigo. Amém? Em Efésios 5,14 diz assim, dentro desse chamado que Deus tem para nós de não temer, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nesse momento de crise eu sinto Deus falar conosco, povo de Deus, independente da sua religião, mas nós cristãos, independente da sua denominação, desperta tu que dormes. Na palavra do Senhor fala que aquele que é morno é pior do que o frio, porque o Senhor está a ponto de vomitá-lo. Infelizmente, muitos cristãos estão mornos. Na verdade, morto vivo, pior do que morto espiritualmente, que vive a vida como um robô, que não faz diferença. As pessoas que estão ao seu redor nem sabem que eles são cristãos, porque não tem dado testemunho, porque não tem permitido o Senhor brilhar através da vida deles. É igual foi falado aqui no congresso durante esses dias, que quando uma pessoa de Deus chega, a luz dissipa as trevas, as coisas do mundo têm que sair e o reino de Deus tem que ser implantado. Quantos estão me entendendo? Amém? Para a gente fechar, para nós estudarmos sobre Neemias, Romanos 13, verso 11, que diz o seguinte, Romanos 13, verso 11, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quantos têm dúvida que nós estamos literalmente nos fins dos tempos? Quantos têm certeza que nós estamos? Se nós estamos literalmente, eu também já fiz um vídeo sobre isso, arrebatamento, e eu preguei aqui no discipulado, você está pronto? Se Jesus chegar agora, nesse exato momento, você subiria ou você ficaria? Deus está queimando no coração do povo e às vezes já queimou no seu coração, só falta nós dispormos a obedecermos para que Ele use-nos, para que o reino dele seja implantado nessa terra, porque o tempo urge. Nós estamos literalmente nos fins dos tempos. O diabo tem vindo com força, porque ele sabe que é o último suspiro dele. Então, nós precisamos de nos posicionar e começar a colocar a mão no arado. E realmente mostrar para o Senhor que a nossa prioridade é Ele, que a nossa prioridade é as causas do reino. Porque infelizmente, irmãos, meu coração tem queimado muito. Até eu nem lembrava disso, mas até meu pai falou perto da Ana Laura que desde pequenininha eu falava que queria cuidar das crianças da África. Interessante que eu não tenho chamado missionário, nunca tive. Quando a gente era jovem, o bispo Fábio sempre, com a bispa Priscila, pregava sobre a gente ir para as missões e tal. E eu nunca tive, mas Deus tem queimado meu coração sobre aquelas crianças da África. Eu me sinto constrangida de parecer de não poder fazer nada. A gente está aqui na nossa vida boa, tem tudo, não passa necessidade. E aí, quantas pessoas que estão desamparadas? E aquele versículo que diz assim, eu tive fome, tu não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. Deus tem falado conosco, pastora, mas eu não tenho chamado também, mas nós podemos ser intercessores. Tudo começa pelo mundo espiritual, irmãos. Nós temos que começar a nos posicionar como soldados, guerreiros do Senhor, intercessores pela nossa nação, pelo povo que está sofrendo, que ainda está aprisionado nas mãos do inimigo, com escravidão. Quantas crianças são vendidas como objetos? Quantos estão me entendendo? Amém? Então Deus tem queimado no meu coração para que o povo de Deus se levante,
como soldados, que sabem, não é só tem a espada aqui, né? Mas sabe usar a espada. É interessante que lá quando Moisés estava atravessando, né? Já tinha tirado o povo do Egito para libertar o povo. E aí nas guerras, Moisés orava e Uri e Arão seguravam o braço dele, porque ele não aguentava ficar. Mas não baixava, porque quando ele baixava a mão, o povo perdia. Quando a mão erguia, o povo ganhava. Olha o poder da intercessão. Você tem intercedido pela sua casa? É o básico. E você tem orado pela sua igreja, pelos seus líderes, pela sua nação? Irmãos, é o mínimo que nós como cristãos temos que fazer. Eu sinceramente tenho ficado diante de Deus, Senhor, preocupada. As pessoas têm resistência de vir para o discipulado. Imagina no dia de resistência de mesmo, nos finais literalmente dos tempos. Porque na palavra do Senhor fala que o povo vai se perecer. Muitos dos que são escolhidos do Senhor vão se perecer. Porque nós estamos escravos do... Eu entendo, queridos. Eu entendo que está todo mundo cansado, sobrecarregado por causa desse sistema capitalista, que as pessoas têm que morrer de trabalhar e chega no final de semana só quer ficar morrendo lá na cama, descansando, porque está morto de cansaço. Mas, literalmente, é no altar que nós renovamos. Não adianta você ficar lá no final de semana o dia inteiro lá na frente da televisão, Netflix, séries e séries, você não vai se renovar, você vai ficar mais cansado e frustrado por ter perdido seu tempo numa coisa que não edifica e não te renova. Quantos estão entendendo? Estou falando uma coisa pessoal, eu vivo isso também, eu sou carne, eu não sou perfeito. Amém? Tá, o clamor hoje é Neemias. Deus quer reconstruir os muros da nossa cidade. Como assim, pastor? Deus quer reconstruir o caráter do cristão. Deus quer reconstruir o testemunho do cristão. Neemias, capítulo 1. Vamos lá, nós vamos ler muito. Então, vocês acompanhem aí comigo agora em Neemias 1. Porque nós vamos entender essa história de Neemias para nós trazermos para o nosso contexto hoje. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Queridos, você está vivendo pessoas cheias de miséria ao nosso redor, um monte de desemprego? São nossos irmãos em Cristo. Nós estamos vivendo isso hoje, sim ou não? Verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, isso quem está dizendo é Neemias para o Senhor. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, porque Deus é Deus de aliança, e Ele não é homem para mentir, e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 6, de Neemias 1, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Irmãos, é tão fácil nós julgarmos, né? É tão fácil você ver alguém fazer um pecado, assim, pedofilia, por exemplo. A gente peca, pena de morte, eu falo.
Mas aqui Neemias está se pondo na brecha para orar e interceder pelos que são perdidos. Porque na palavra do Senhor fala que Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nós perdidos de alma. Então, a gente tem que lembrar que ninguém aqui é merecedor, que nós somos falhos e pecadores, e nosso papel como cristão é interceder um para o outro, isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Estejam então, vamos voltar aqui, ele estava intercedendo pelos seus, e aí aqui ele está falando assim: a oração do teu servo que hoje faço a tua presença de noite, verso 6, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele se colocou na brecha, que também é pecador. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Cuidado por se achar tão espiritual e achar assim: não, mas eu guardo os mandamentos. Cuidado, hein, que Deus te pega na esquina ali. Igual pegou o rico lá que chegou para Jesus e falou: mas eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus já sabia, né, a fragilidade dele é mesmo. Então vai lá e larga tudo que você tem e segue. Só que ele foi preso por causa da riqueza. E ele perdeu a oportunidade de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Porque quando você dá para o Senhor, queridos, Deus dá em abundância. Ele não pede para te deixar na chapada. Ele só pede para testar onde está o seu coração. Se você realmente confia nele, 100%. Amém? Continuando então. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Verso 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Verso 11. Presta atenção, irmãos. Fica firme aí, junto comigo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Deus nos coloca em posições e estratégias, não é à toa. Romanos 13 diz que todo homem seja sujeito à autoridade. Nós temos que ter respeito à autoridade, mesmo que ele mereça a morte. Não, desculpa, mas é porque, como diz lá no vídeo da corrupção, às vezes eu sou sanguinária, né? Dá vontade de fazer igual Elias: desce fogo do céu e limpa tudo, Deus, toda a vagabundagem, e vamos começar tudo novo. Mas não é assim, irmãos. Na palavra do Senhor fala: nem com força, nem com poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Mas às vezes o que me consola nesse meu jeito sanguinário é que Deus já destruiu tudo e fez de novo, né? Então eu falo: então eu não sou tão pecadora assim. Mas voltando, aleluia. Neemias 2 diz em verso 1. Vamos ler Neemias e finalizar. Neemias 2, quer dizer, todo o capítulo. Fica junto comigo para vocês entenderem o poder da influência. No mês de Nisan, no ano 20º do rei não é à toa que está citando o nome dos reis e das autoridades. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias se achegou ao rei porque era copeiro do rei, ou seja, servia ao rei. Jesus veio servir e não ser servido, não se esqueça disso nunca. Ele estava abatido e o rei percebeu. Olha lá no verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto?
se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: não podemos perder oportunidades. Às vezes Deus abre oportunidades para você trazer influência uma vez na vida e ela não volta. Ele temeu, ficou com medo de desabafar, mas a ousadia de colocar o que Deus queima no seu coração. Olha o que ele falou: viva o rei para sempre. Sejam espertos. Ó, presta atenção. Esse povo aqui gosta de ser bajulado. Vocês estão me entendendo? Quem tem muita autoridade e que é do mundo, gosta de ser bajulado. Olha o que ele fez. Ser simples como a pomba e astuto como uma serpente. Primeiro ele amansou e depois ele, aproveitou para arrancar o que ele queria do Senhor. Amém? Olha aqui. Viva o rei. Eu me perdi, já achei. Verso 3. Para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Verso 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Não podia perder a oportunidade. O rei perguntou. E essas pessoas, o que eles prometem, eles cumprem, né? Pelo menos antigamente, aleluia. Então, mas vai mudar. Então, orei ao Deus dos céus. Primeiro orou para não ir na carne e falar o que Deus falou. E disse ao rei: se é do agrado, olha gente, não foi de sola não. Se é do agrado do rei, né? Respeitando a autoridade dele, honrando a autoridade dele. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, humilhando, né? Peço que te me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Não esqueça essa palavra, ela é a essência da nossa palavra. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me. Olha, irmãos, nós temos que pensar em tudo. Nós temos que agir sem dar brecha no mundo natural. Não é só achar que Deus está comigo e é isso e pronto. É orar mais ação. Ele sabia que ele precisava de liberação das autoridades das cidades que eles iam passando. Por isso ele pediu a carta aqui. Por isso que nós temos que ser simples como a pomba e astuto como uma serpente, para não dar brecha para o inimigo entrar no plano de Deus sobre a sua vida e te atrapalhar. Quantos estão entendendo? Amém? Então olha aqui. Aprove ao rei enviar-me e marquei. Tá. Aí no verso 7. Se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Verso 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê maneira para as vigias das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus era com ele, mas ele fez o que cabia a ele naturalmente de fazer. E claro, Deus ia abrindo a porta e ia convencendo os corações. Hein? Verso 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Já gerou incômodo de querer trazer reedificação no povo de Deus, porque eles sabiam que se o povo de Deus se levantasse, eles iam perder espaço. Amém? Eu vou resumir a história aqui
porque nós já estamos começando a preparar o som. Ei, som, aleluia, amém? Então peço, queridos, que vocês cheguem mais cedo, que senão as palavras vão ficar sempre no final, e aí não dá para fazer o fechamento, amém? Então, mas a essência é, o que eu quero dizer? Deus quer nos usar para reedificar, para implantar o reino dele na terra, com a cultura dele na terra. Romanos diz: não sujeiteis a esse mundo, não conformeis com este mundo, mas sede transformados na vossa mente. Nós estamos aqui, não é por acaso. Nós somos representantes de Cristo, porque Ele vive. A gente pode crer no amanhã, só que nós cremos. E os outros que não vê Ele, eles precisam ver Ele através de nós. Então, lá em Neemias, só para finalizar, no verso 20 diz assim, do capítulo 2: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. No capítulo 3, no verso 5, no 3, vocês vão ver várias pessoas ajudando na reconstrução dos muros de Neemias. Só que lá não cita nome de pessoas, cita nome de famílias, mostrando a importância dessa primeira instituição que Deus criou, que se chama família, para resgatar os valores cristãos na sociedade. O diabo é tão astuto que ele quer destruir a família, porque ele sabe, se destruir a família, ele destrói todo o resto. É um efeito dominó. Por isso que Deus chamou as famílias para reconstruir os muros lá de Jerusalém. Então, hoje, como família, mas eu sou solteira, mas você tem uma família. E não é porque você é solteiro que você não possa fazer a diferença. Quando Jesus chamou Maria para ser a mãe de Jesus, quando Deus chamou Maria para ser a mãe de Jesus, ela não era casada. Não se isenta do chamado do Senhor para reconstruir os muros da nossa sociedade, amém? Nós somos responsáveis. Pastora, mas só eu mudar? Irmãos, trabalho de formiguinha sabe a corrente do bem? Você começa e contagia o outro, amém? O amor constrange, amém? Então, eu quero terminar e falar para vocês, fechar com Atos, lá em Romanos, que eu já li e quero terminar aqui com vocês. Em Romanos 13, 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós estamos perto, queridos, e Deus precisa de nós, para cada um de nós termos aquelas pedrinhas ali queimadas, que reconstruíram os muros, e os muros foram reconstruídos pela sua família. Começa pela sua casa. A sua maior missão não é ir lá na África, a sua maior missão é na sua casa, e viver um evangelho não só dentro da igreja, mas no seu lar. Não é ser pastor aqui na sua casa, desculpa ser um cavalo. Quantos estão entendendo? Amém? Deus está tocando a trombeta, está mandando o exército levantar. Povo de Deus, acorde. Acabou o tempo de nós sermos egoístas e vivermos só a nossa vidinha, porque Deus não te fez para viver sua vida só. Ele sonhou com a sua vida desde o ventre da sua mãe, te chamou pelo nome. E Ele nos manda em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, vá e dê fruto. Depois que você der fruto, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei. Amém? Então eu espero realmente ter contribuído com você e que Deus possa realmente queimar essa palavra no seu coração e te despertar. Lembre-se que a pior morte é a morte de uma pessoa que está viva e
tem o chamado de Deus e ela está morna, na verdade está morta espiritualmente. Não fique morto, Deus quer te ressuscitar dos ossos secos, amém? E te levantar como um exército forte que fará a diferença na nossa nação e onde quer que você esteja. Deus abençoe você e sua família, tchau!